Linha internacional para a gente falar com ele, Eduardo Barão. Boa tarde, boa noite para você, Barão. Eu soube que você tá passeando um pouquinho aí nos Estados Unidos, hein? Conta pra gente o motivo. E por um bom motivo. Pois é, Yuri, Isabel, todo mundo aí da Rádio Bandeirantes. Eu tô aqui em Orlando, na Flórida. A gente vai acompanhar de perto as finais da Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA. A gente está hoje com a possibilidade de termos o primeiro finalista definido, né, o campeão, quem sabe, da Conferência Leste, no confronto entre Boston Celtics e Miami Heat. O Miami Heat lidera esta final 3-1. Se vencer hoje, fecha em 4-1. Do outro lado, o Los Angeles Lakers está ganhando o Denver Nuggets também por 3-1 na Conferência Oeste. Quem ganhar de cada conferência vai disputar a grande decisão aqui na bolha, em Orlando, na Flórida, que é um complexo gigantesco de resort, quadras, onde os jogadores estão confinados justamente para não ter nenhum problema com o coronavírus. Hoje eu fiz o teste, né, para saber se está tudo certo comigo, enfim, se eu posso me locomover aqui dentro da bolha, se tudo certinho ou não. Tomara que sim, amanhã sai o resultado. Pois é, Que beleza, e como que tá sendo a questão dos jogadores aí, desculpa Isabel, com relação ao coronavírus? Porque aqui no Brasil a gente tá vivendo esse impasse, não é, Barão? O Flamengo não quer que joga porque tem muito jogador contaminado, alguns clubes, né, também não querem o retorno do público, questão dos jogos. Como é que tá a situação aí nos Estados Unidos também na NBA? Yuri, a NBA é uma experiência científica, né, porque eles confinaram os jogadores por alguns meses nesta reta final, para justamente não ter nenhum problema de contaminação. E deu muito certo. Você não tem nenhum jogador contaminado, nenhum membro de comissão técnica contaminado, nada. Todo mundo tem que fazer teste 2 vezes por semana. Então hoje foi o meu primeiro, na terça tem que fazer de novo, na sexta que vem tem que fazer de novo. Então terças e sextas por jornalistas e para outros funcionários aqui em geral. Também por aqui, um teste que está dando muito certo entre os jogadores, que é um teste de saliva, que está sendo propagado, que é mais barato, é mais rápido, né? Está sendo feito. Comigo foi aquele famoso teste de enfiar o bastão ali, até o cérebro, né, pelo nariz, mas está dando muito certo. Agora, em outras competições deu muito errado. No futebol nosso, no soccer, teve um time inteiro que pegou coronavírus e foi desclassificado da MLS, que é a liga do soccer daqui. Ou seja, são circunstâncias completamente diferentes, dependendo do esporte, especificamente no basquete, está dando muito certo essa experiência. Eu gosto, sabe do que, Yuri? Do prazer com o qual o Barão fala sobre NBA. Sim. Parece, assim, que você levou criança pro parquinho e era o sonho da criança ir pra esse parquinho, Disney, tá sabe? perto, Pra né? Disney, é a Disney dele. É muito bacana ver isso. Sucesso na transmissão aí dos próximos dias, Barão. Falando um pouquinho de coisa séria, a gente já entrou nesse assunto, né, em relação à contaminação do coronavírus aí nos Estados Unidos, e o país chegou a uma marca impressionante, né, Barão? 7 milhões de casos de coronavírus por aí. São aqueles números da Universidade Johns Hopkins? Exatamente. Números da Universidade Johns Hopkins bateu, né, a casa dos 7 milhões. Foram 2 números superados nessa semana aqui pelos Estados Unidos. Primeiro de 200 mil mortos, né, que é um negócio inacreditável, e agora de 7 milhões de contaminados. E tem uma situação que, convenhamos, para mim é muito estranha, né? Porque eu cheguei de madrugada em Orlando e aparentemente aqui a realidade é outra. Apesar dos números de Nova York serem menores hoje no coronavírus do que os números aqui da Flórida, as pessoas não são muito adeptas de usar máscara. Por aqui é mais quente, talvez seja por isso, mas enfim. Hoje, exatamente hoje, o governador aqui da Flórida, né, o DeSantis, que é ligado ao presidente Donald Trump, o mesmo partido, simplesmente aboliu multa para quem não estiver usando máscara. Você pode sair sem máscara na rua sem nenhum tipo de problema. E mais, liberou a entrada de consumidores nos restaurantes e nos bares. Em Nova York, por exemplo, é proibido você consumir dentro dos lugares, só pode consumir na calçada, no meio-fio ali. Alguns lugares estão, inclusive, mais bonitos, né? O pessoal se preparou bem. Mas aqui, a partir de agora, na Flórida, tanto restaurantes quanto os bares estão abertos. E exatamente nesses lugares é onde o vírus se propagou em maior número aqui nos Estados Unidos, em especial entre os jovens. Atualmente, 23 dos 50 estados americanos têm registrado aumento no número de casos. E mesmo assim, o governador aqui da Flórida tomando essa decisão, para dizer o mínimo, polêmica, ainda mais para quem acabou de chegar de Nova York.
6h51, Eduardo Barão, hoje 25 de setembro, dia do rádio. Você como um grande radialista, a gente comentava aqui antes também com os outros colunistas sobre o dia do rádio, a primeira vez no rádio. Como é que foi a sua, hein? Rapaz, você fala a primeira vez no ar? Faz um pouquinho de tempo? Não, na primeira vez no ar foi para falar alguma coisa muito rápida. Eu fazia internacional, né? Fazia a cobertura internacional como rádio escuta, porque eu já falava inglês nessa época, né? Nessa época tinha rádio escuta de CNN, né? Que é exatamente o que eu fazia lá atrás, quando eu comecei no rádio. Faz um pouquinho de tempo, algumas décadas aí, né? E a primeira vez foi justamente um ataque, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro a primeira vez que falaram meu nome no ar, que foi a querida Tati, esposa do Agostinho Teixeira, foi a primeira pessoa que falou meu nome no ar. Olha, que legal. A querida Tatiana. Enfim, mas faz um pouco de tempo isso. O rádio, para mim, é algo presente há tantos anos na minha vida, que essa história do dia do rádio, né, eu sei que fica marcado para muita gente, o pessoal vai lá, faz post, né, coloca nas redes sociais. Eu entendo que é assim que funciona o mundo atualmente, mas para mim o rádio, sem nenhum chavão, ele é todo dia mesmo. Não é modo de falar, não. Ele é todo dia mesmo. É o veículo que eu mais amo, é o veículo que eu trabalho há tanto tempo e é o que eu tenho mais prazer em fazer na minha vida. Com todo o respeito, o rádio é uma cachaça. Eu ouvi essa frase quando eu pisei pela primeira vez numa redação de rádio e continuo dizendo essa frase, falando ela para todo mundo, porque a gente não consegue desapegar desse tal do rádio não viu? É um amor purinho, danado de bom. Barão, muito obrigada. Feliz dia do rádio. Valeu. Então, para você que tanto ajuda a noticiar também no rádio. Beijo e boas transmissões por aí. Beijo para você, Isabel, Yuri, abração, bom fim de semana pra galera e a gente volta a se falar no final de semana aí, valeu. É isso aí.